Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco, aleluia. Iniciando mais uma chave mestra, né, nesse dia 10 de maio de 2024, uma sexta-feira. Glória a Deus, hoje eu vou estar abordando aí Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Vou estar falando aí de uns assuntos bem interessantes nesta manhã, espero que você goste. Mas eu quero estar apresentando esse tempo ao Senhor, né? Orando, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui diante da Tua presença e também de poder compartilhar a Tua palavra, Senhor, com aqueles que estarão vendo, assistindo aqui ao vivo e também aqueles que assistirão depois. Eu peço, Senhor, a cobertura do Teu sangue sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que estarão assistindo e que o Senhor conduza todo esse tempo para a glória do Teu nome. Senhor, tudo que for falado, tudo que for explicado, ensinado, seja direcionado pelo Senhor. E aquilo que eu não for capaz, Senhor, de estar falando, ensinando, ministrando, que Teu próprio Espírito interaja nos corações, Senhor, trazendo luz e revelação da Tua palavra, Senhor, ao coração dos Teus filhos. Onde quer que essa live for, Senhor, que o Teu nome seja honrado, seja glorificado, seja exaltado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Age, Senhor, infinitamente mais, Senhor, no que pedimos, do que pensamos, Senhor. O Senhor é o dono das nossas vidas, o Senhor é o dono dos meus irmãos, das minhas irmãs que estarão assistindo essa live. O Senhor é dono de todas as coisas, toda essa terra, tudo, o céu, os mares, a terra, tudo pertence ao Senhor. Tua é a glória, Jesus, Teu é o louvor, Tu é a honra, Senhor, não há outro além de Ti, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus tão poderoso, tão majestoso, tão soberano como nosso Deus. Seja engrandecido, seja exaltado, Senhor, seja louvado para todos sempre, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bom dia ao pessoal que está entrando. Paz do Senhor Jesus para vocês. Glória a Deus, né? Quarta-feira a gente teve uma live super legal com a missionária Alexandra, falamos aí, né, das mulheres e o Atos dos Apóstolos. Eu tô gostando bastante de falar desse assunto das mulheres e o Atos dos Apóstolos e achei interessante que não foi nada que eu tinha planejado, assim, mas já a pastora Helenice falou dentro desse tema, a missionária Alexandra, e acredito que eu vou continuar falando desse tema ainda na próxima quarta, né? Quarta que vem a pastora Mércia vai estar aqui comigo, é uma mestra do Senhor, né? Uma serva de Deus fiel, uma irmã em Cristo muito querida, e ela vai estar aqui fazendo a live comigo. E hoje eu vou estar falando de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, vamos começar o capítulo 21. Eu vim falando aí, né, nos outros capítulos, da viagem dele de volta a Jerusalém, né? Nós vamos descobrir, conhecer aqui no capítulo 21 quantas coisas interessantes aconteceu antes dele ser preso, né? Da sua primeira prisão. Eu espero que você goste, que Deus fale ao seu coração, tá bom? Então vamos lá, Atos 21, a partir do verso 1, diz assim: Depois de nos apartarmos, fizemo-nos à vela, e correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rhodes, e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem. Acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos, e eles voltaram para casa. Eu li até o verso 6, tá bom? Essa passagem contém várias advertências, né, dadas pelo Espírito de que Paulo encontraria problemas durante a sua visita a Jerusalém. Aqui no verso 4, no verso 10, no verso 12, que nós vamos estar abordando também, né, nós vemos Deus usando os seus servos, os seus
seus filhos para alertar a Paulo acerca do que esperava ele em Jerusalém, né? A Bíblia diz que o Senhor não faz nada antes sem revelar aos teus servos, né? Ele usa os seus profetas para falar conosco, e Deus estava cumprindo isso exatamente nesse momento na vida de Paulo. O apóstolo, ele persiste mesmo assim, sendo mais tarde preso e enviado a Roma sob guarda. Discussões sobre se Paulo estava ou não sob a direção de Deus são irrelevantes, né? Nós estamos aqui conhecendo a história. Eu imagino que ainda, isso é um pensamento meu, ainda que Paulo resistisse, Paulo decidisse não ir a Jerusalém, adiar essa viagem, eu acredito que era só uma questão de tempo, né? Eu acredito que ele seria mesmo preso. E o propósito do Senhor era que ele fosse mesmo para Roma, né? Mais para frente nós vamos ver aí no capítulo, acho que é no capítulo 22 já, que o Senhor, no 21 mesmo, no 22, que o Senhor se revela para ele, o Senhor aparece a ele e fala para ele não temer, porque é necessário que ele vá até Roma. Então Deus só usou essa prisão para levar Paulo para Roma, né? Claro que ninguém quer estar preso, ninguém quer estar nessas condições, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, assim como estava na vida de Paulo, né? É importante notar que profecias não têm de ditar as decisões ou manipular a vontade de uma pessoa devota. Irmãos, eu acho interessante isso, né? Nós vamos falar um pouco hoje das questões de profecia, né? Mais uma vez, né? Eu tenho uma outra live aí que eu fiz com a pastora Silvia, e o tema era profetas e proféticos, né? Tá aí no canal do YouTube, tá aí no Instagram, né? Então você pode estar assistindo depois, até para que esse assunto fique bem claro para nós, né? Mas as profecias, elas não têm de ditar as decisões ou manipular a vontade de uma pessoa devota. Você vê que essas profecias que estavam sendo trazidas a Paulo eram verdadeiras, vinham de Deus. Mas Paulo, ele tinha uma convicção no coração dele acerca do que Deus queria fazer. Então, profecias não devem ditar as suas decisões ou manipular a sua vontade, né? Elas podem servir como um alerta para você acerca do que está para acontecer, acerca do que você irá viver, mas ela não pode ditar para você as suas decisões. Você deve orar, você deve buscar o Espírito Santo e ele vai falar com você. Mesmo que elas possam ser verdadeiras, o propósito de Deus ainda pode ser realizado, como no caso da vontade de Deus de trazer Paulo a Roma. Como eu disse, não eram falsas profecias, eram profecias verdadeiras, né? Era Deus mesmo, era o Espírito Santo usando os profetas dele para alertar a Paulo. Deus estava trabalhando com Paulo, Deus estava trabalhando com os discípulos, Deus estava trabalhando com a igreja. Não é? Então as profecias, não é porque você recebeu uma profecia que você tem que obedecer ao que foi profetizado, né? Você deve orar. Se Deus tratou com você alguma outra coisa, você deve permanecer onde Deus mandou você estar, né? Quem é o soberano é o Senhor. Eu vou falar mais disso um pouquinho mais para frente. Eu quero continuar lendo o texto aí no verso 7, né? Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, que 7, gente? Os 7 que foram ungidos quando quando eles decidiram levantar os diáconos para ajudar as viúvas. Filipe foi um dos que foram ungidos junto com Estevão. Então foram 7 homens ungidos e Filipe estava entre eles, tá bom? Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando o meu coração?
pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnason. Cada nome, né? Natural de Chipre, velho discípulo com quem nós deveríamos hospedar. Com quem nós deveríamos hospedar, isso mesmo. Eu quero falar um pouquinho, antes de continuar falando dos profetas e dos proféticos, né? Antes de falar desse assunto, eu quero falar um pouquinho das filhas de Filipe, né? As mulheres e o Novo Testamento, né? E o ministério no Novo Testamento. Não vou falar profundamente, tá bom, irmãos? Que tudo isso precisava de um estudo, né? E o alvo dessa live não é fazer um estudo, né? É abordar de maneira geral, né? Trazendo à luz aquilo que o Espírito Santo quer conduzir nesse momento. Então vamos lá. Esse texto, né, deixa claro que as mulheres trouxeram a palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo e que tal ministério foi totalmente aceito na igreja primitiva. Isso é reforçado por Paulo em 1 Coríntios 11:5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapado. Olha só, toda mulher, vamos se atentar à primeira parte do texto. Toda mulher, porém, que ora e profetiza. Então, isso era uma prática natural na igreja primitiva. Era comum que as mulheres orassem, que elas profetizassem, que elas anunciassem a palavra. Ok? E as filhas, né, de Filipe, elas eram profetisas, elas profetizavam. Então, ele ordena o quê? Que a mulher, Paulo, né, ordena o quê? Lá em Coríntios, né, que a mulher pode profetizar, mas ela deve estar adequadamente coberta, isto é, corretamente relacionada ao marido, uma cobertura espiritual do marido, né, do pai, das autoridades espirituais da igreja, onde ela está inserida, um regulamento devido a todos os líderes, tanto homens quanto mulheres, né? Todos nós devemos estar debaixo de uma cobertura. Nós estamos protegidos debaixo de uma cobertura. É claro, irmãos, que essa questão do véu tem muito a ver com a cultura daquela época e da situação que eles viviam ali em Corinto. Né? Você não vê Paulo falando da questão do véu numa outra carta. Ele fala somente em Corinto, porque havia uma necessidade, havia uma questão lá. Corinto era uma cidade portuária e muita gente se converteu naquele lugar, muitas prostitutas, e elas iam para a igreja e havia discriminação, né, da igreja com essas pessoas. Então, qual que foi a orientação dos líderes? Que todas as mulheres usassem o véu, porque dizem que as prostitutas tinham raspado, elas raspavam suas cabeças e usavam perucas, outras coisas. Isso aí é o que os estudiosos dizem, né, irmãos? Então, para que não houvesse discriminação, elas usavam o véu. Não quer dizer que isso deve ser aplicado hoje em dia, gente. Nós não precisamos de véu, né? Na nossa cultura, nada disso. Então, essa mulher que profetiza e que ora, ela deve estar debaixo de uma cobertura, seja da liderança da igreja, do seu esposo, né, dos seus líderes, porque tudo isso também é proteção para a vida da mulher. De igual modo, as mulheres, lá em 1 Timóteo 3, do 1 ao 13, eu vou ler esse texto, que aqui eu só trouxe parte dele. 1 Timóteo 3, do 1 ao 13. Aliás, vou ler só o verso 11, por causa do tempo. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém, devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem, né? Depois você lê aí 1 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 13. As mulheres tinham uma posição igual no cenáculo, aguardando a chegada do Espírito Santo e o nascimento da igreja, lá em Atos 1:14. Diz assim: todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele.
Então, olha, as mulheres estavam lá no cenáculo. Não houve distinção do derramar do Espírito sobre a vida dos homens e das mulheres. As mulheres também receberam, as mulheres também têm dons. O Espírito Santo derrama dons sobre a vida das mulheres. Então, se o Espírito Santo não faz distinção em ter selado as mulheres com o poder do Espírito Santo, em usar as mulheres com os dons do Espírito, por que nós vamos fazer distinção, gente? Acerca de chamado, de ministério, não há necessidade disso. Então, o sermão profético do Atos dos Apóstolos, do Antigo Testamento, agora seria realizado lá em Joel, né, que diz o quê? Suas filhas e servas, né, profetizarão, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, suas filhas, suas servas, seus jovens, né, seus velhos profetizarão. Agora teriam, então o sermão profético do Antigo Testamento agora seria realizado. Suas filhas e servas agora teriam igualdade com os homens para realizar a unção, plenitude e ministério do Espírito Santo, tornando-as eficazes no testemunho e serviço, na disseminação do Evangelho. Embora o lugar dos homens pareça mais pronunciado na quantidade dos que ocupavam cargos de liderança, não parece haver qualquer restrição direta ou privilégios, né? Observe, aí em Romanos 15:1 menciona diretamente a Febe como diaconisa. Diaconisa, né? A palavra no grego é diaconia, que quer dizer servir, servo. Ela era uma diaconisa daquela igreja. Olha que coisa linda, né? A carta de João a uma senhora eleita, escolhida, com instruções a respeito de quem ela permitiria ministrar em sua casa, uma designação para grupos da igreja primitiva, lá em 2 João, né? Só tem um capítulo essa carta, e João se direciona a essa pessoa, né, essa mulher, a senhora eleita. Alguns acreditam que ele está falando com a igreja, né? Outros acreditam que era uma pessoa que receberia, que ele dá direções a essa pessoa de quem ela deve receber na casa dela, porque provavelmente na casa dela era onde aconteciam as reuniões da igreja. Então, você vê que pelas escrituras, inclusive do Novo Testamento, gente, não posso deixar de falar do Velho Testamento, né? Nós temos Débora, nós temos Esther, nós temos muitas mulheres, né, que cooperaram. Pense em Noemi, em Ruth, né? A gente não vê elas pregando, mas nós vemos o propósito de Deus se cumprindo através da vida delas, né? Ainda em 1 Coríntios 1, verso 11, Filipenses 4:2, em que Chloe e Evódia parecem ser mulheres nas casas onde os crentes se reuniam. O método sugere que elas eram as líderes nomeadas em seus respectivos grupos, né? Então, olha só quantas referências, né? A aceitação de mulheres em um grupo público de ministério não é uma concessão ao espírito do movimento feminista, mas a recusa de um lugar assim poderia ser uma concessão a uma ordem de radicalismo machista, não autorizado e nem apoiado pelas escrituras. Evidentemente, as mulheres falavam, oravam e profetizavam na igreja primitiva, né? Nós temos aí vários textos. O alvo não é falar somente desse assunto, né, nessa live, mas nós vemos muitas referências. Nós precisamos ler o Novo Testamento, as cartas de Paulo, e dar uma atenção, né, a esses detalhes que mostram ali como que as mulheres estavam inseridas, né, dentro da igreja, e como que elas tinham uma influência sobre a igreja, né, sobre as vidas que eram alcançadas, né, essas reuniões nos lares que a gente vê Lídia também, né, que ela ouve a palavra ali na praia onde eles foram orar e ela se converte ao Senhor e constrange os apóstolos a ficar na casa dela. Olha só, pelas escrituras nós entendemos o quê? Que ela operou isso, ela fez isso. Você não vê lá falando que foi o marido dela que convidou os apóstolos para ficar na casa dela. O texto diz que ela constrangeu eles. Ela diz o que para eles? Ela diz assim: se vocês me acham dignas, eu quero que vocês fiquem na minha casa. Como que eles iam recusar isso, né, irmãos? Ela tinha acabado de se converter. E o texto ainda fala que na casa dela se converteu toda a sua casa, toda a sua família se batizou. Então você vê a influência,
dela dentro da sua casa, né? E teve uma live aí que falei dela também, falei da igreja, né? Que depois ali da casa dela, eu creio que uma igreja se levantou e Jesus está escrevendo a essa igreja lá no Apocalipse, né? Escreve uma carta para essa igreja. Então, nós vemos o que? A influência dessas mulheres, né, na igreja, né? Nós não podemos desprezar isso, né, irmãos? Não podemos desprezar e rejeitar o ministério feminino, porque o Novo Testamento está cheio de informações a esse respeito, sem contar o Velho Testamento, né? Mas agora eu quero dar uma observada com você no versículo 10 e 11 do capítulo 21. Diz assim: muitos dias depois, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse: o Espírito Santo declara: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Bom dia, Maiara, paz do Senhor. Lá em Atos 11, do 27 ao 30, diz assim, lembre, estou abordando Atos 21, mas eu vou ler agora Atos 11, do 27 ao 30, que diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, é o mesmo profeta, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Olha só, né? Nós hoje estamos enviando ajuda aos irmãos, né, lá do sul. E a igreja primitiva também pôde ajudar, né, os irmãos da Judéia que estavam debaixo de uma grande fome. O historiador Joséfo registrou uma fome na Judéia em 46 depois de Cristo. Então esse fato é comprovado. Esse Ágabo, ele trouxe essa profecia lá em Atos 11 e agora em Atos 21, mais uma vez, ele vem ao encontro de Paulo e traz a profecia, né? É engraçado que ele faz todo um gesto, né? Um ato profético. Ele tira o cinto de Paulo, amarra os pés, amarra as mãos, é coisa de profeta isso daí, né, gente? E amarra, né, e aí fala, né, assim acontecerá com o dono desse cinto. Era mais fácil ele falar assim: olha, Paulo, você vai ser preso lá, como outros profetas já estavam falando, já estavam anunciando para ele, mas profeta é profeta, gente. Ele faz todo um ato profético ali, né, para encenar aquilo que estava para acontecer. Profecias sobre acontecimentos futuros era ministério exclusivo dos profetas no Velho Testamento. Mas em 1 Coríntios 14, 1, Paulo estimula os crentes a profetizarem para a edificação geral ou encorajamento da igreja. 1 Coríntios 14, 3. Eu já vou ler para vocês. As profecias parecem distinguir entre o dom de profecia e o ofício do profeta. Ofício é um dom ministerial declarado lá em Efésios 4, a partir do verso 10 lá, ele fala: Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele levantou os profetas, os apóstolos, os pastores, os evangelistas e os mestres. São 5 dons ministeriais como uma mão, né? Então o profeta é representado por esse dedo aqui, ó, o indicador, que aponta o dedo e traz a verdade de Deus para a nossa vida, né? Então, 1 Coríntios 14, do 1, eu vou ler o verso 1 e o verso 3, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então, nós vemos Paulo instruindo a igreja que a gente não deve apagar o dom do Espírito, não deve proibir que se haja profecias na reunião dos irmãos, dos crentes. No verso 3, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Esse é o alvo das profecias: edificar, exortar e consolar. Tá bom? Depois você lê o capítulo todo, é muito interessante, que tem aí toda a instrução para como que deve ser a profecia, como que esse dom deve ser usado, né? Como que os irmãos devem proceder. Aquele que recebe as palavras comerá dos seus frutos. Quando uma profecia é liberada, irmãos,
se você abraça essa profecia, Provérbios 13:13, diz isso que eu acabei de falar. Se você abraçar a profecia, crendo que ela veio de Deus, e Deus testificar no seu coração que aquilo veio dele para você, você vai comer desse fruto. Se você também desonrar, desrespeitar, não levar em conta, e for uma profecia de exortação, você também vai comer desse fruto. Cada um vai comer do fruto da decisão que toma acerca daquilo que recebe da parte de Deus. Ok? Então eu quero falar um pouquinho do ofício do profeta. Eu já estou bem em cima da minha hora já. Ágabo é um exemplo da função do profeta no Novo Testamento. Esse papel difere da função da profecia na vida do crente, pois implica um ministério de uma pessoa nomeada por Cristo, ao invés do dom do Espírito Santo distribuído através de uma pessoa. Efésios 4, do 8 ao 14. Eu quero ler aqui para você. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Efésios 4. Diz assim, do 8 ao 14, né? Aqui, ó. Diz assim: pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que ele diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Eu estou lendo a versão NVT, tá bom? Que é uma versão mais simples, mais contemporânea, tá bom? E eu quero ler também então, aqui em Efésios nós vemos a relação dos dons de ofício, né? Os dons ministeriais. Agora, em 1 Coríntios 12, nós vamos ver o quê? Os dons do Espírito Santo, que é distribuído sobre toda a igreja. Toda a igreja do Senhor Jesus é profética. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Vamos lá. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem diferentes tipos de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento pessoal. O mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Então, aqui em 1 Coríntios 12, também nós temos outros textos, tá? Em Romanos também fala dos dons do Espírito Santo. Nós vemos os dons do Espírito sendo distribuídos à igreja. A igreja, depois que você entrega a sua vida a Jesus, você recebe o Espírito Santo, porque você só aceita Jesus por causa do Espírito Santo. E você, quando você é cheio do Espírito Santo, você pode haver a manifestação dos dons de línguas, dons de profecia, esses dons que foram declarados aí em 1 Coríntios capítulo 12. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos.
interpretação de línguas, mas esses dons, ele é distribuído sobre toda a igreja é profética, mas os dons de ofício é distribuído somente àqueles que foram chamados para o ministério, para a liderança, são os dons de liderança, né? E eles se completam quando uma igreja ela é apostólica e ela tem os 5 ministérios, ela vai fluir com muito mais leveza, vai alcançar todos, todo o projeto que Deus tem para ela. Mas eu quero falar do dom do ofício do profeta. Ele não pode ser encarado levianamente. Não há nada no Novo Testamento que reduza as rígidas exigências para servir esse papel. E Deuteronômio 18, do 20 ao 22, diz assim, olha: porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então, o chamado de ofício, o profeta de ofício, esse ministério deve ser encarado com seriedade, com responsabilidade. É claro, irmãos, que nós não podemos desprezar que você não nasce sabendo como usar o seu dom. Você vai aprendendo, você vai sendo ensinado com as suas vivências, com as suas experiências com Deus. Então pode acontecer de um profeta falar alguma coisa e não acontecer. Só que também, por outro lado, o lado de quem recebe a profecia, se você tiver intimidade com o Espírito Santo, se você tem relacionamento com Ele, Deus vai falar com você. Antes de Deus usar um profeta, Ele vai falar com você. A palavra do profeta só vai vir confirmando aquilo que Deus já falou com você. Então, o profeta tem uma responsabilidade sobre si, mas quem recebe a profecia também tem uma responsabilidade sobre si de buscar em Deus se aquela palavra veio do coração dele ou não. Então, irmãos, pode acontecer de um profeta falar alguma coisa e ele errar, porque talvez ele está nesse processo de aprendizado. Ele ainda não é um profeta maduro. Você vai saber disso se você andar com ele, se você tiver intimidade com ele, porque você vai ver que ele é uma pessoa humilde, que ele se arrepende, que ele, olha, me perdoa, falei aquilo, vou orar, me perdoa. Mas é necessário, irmãos, um aprendizado, né? Um amadurecimento com os dons também. Quanto mais você busca Deus, quanto mais você serve, melhor você vai ficando. É afiar o seu machado, né? Você vai ficando melhor, você vai se aperfeiçoando. Então, aqui o Senhor em Deuteronômio estava falando através de Moisés. Por quê? Porque tinham também os falsos profetas, já naquela época já tinha. Então o Senhor falou, olha, aquilo que ele falar e não vier, não se cumprir, não foi da minha parte. Outra coisa, muitos profetas eram usados para falar contra aquilo que Deus estava falando. A gente vê muito disso lá no livro de Jeremias. Quantas batalhas Jeremias enfrentou com os falsos profetas, não é? Jeremias estava trazendo uma palavra e eles iam ali falando o contrário. Não, nós não vamos sair fugidos daqui, porque não vai haver guerra nenhuma, porque o Senhor vai dar livramento. Então, lá em Deuteronômio, antes de Israel viver o que Jeremias viveu, o que eles estavam vivendo naquele momento, Deus já tinha falado em Deuteronômio. Nós somos igreja, irmãos. A igreja está sendo aperfeiçoada, por isso os dons ministeriais, para promover o aperfeiçoamento do corpo, para que o corpo de Cristo receba amadurecimento. Podemos observar em termos bíblicos que existe mais de um tipo de ministério por profeta. Enquanto alguns exercitam dons notadamente de profecia, como Daniel, Zacarias e João, né? O João do Apocalipse, são vistas outras características da função profética. Pregação em âmbito nacional e internacional. João Batista, nós temos um modelo aí no Novo Testamento, João Batista. Doutrina, especialmente quando a perspicácia incomum está presente e quando há um grande impacto ao se servir o povo de Deus. Nós temos o exemplo de quem? Velho Testamento, Esdras. Esdras foi um profeta e ele era
perito no ensino. Ele estava ali ensinando com uma inteligência, uma sabedoria que o Deus deu para ele, né? Maravilhas, como notáveis sinais para acompanhar a pregação de um profeta. A gente tem Elias, né, que fez descer fogo do céu ali, consumir o sacrifício, orou e o céu se cerrou, não houve chuva, né? Pensa bem, isso é uma coisa maravilhosa. Renovação, como Samuel, 1 Samuel 3, 21 e o 4, 1. Ou o que foi invocado pelo salmista, ou por Amós, no Salmo 74, verso 9, Amós 8, do 11 ao 12. Então, nós vemos profetas com vários tipos diferentes de profetas agindo e se movendo pelo Espírito de maneiras diferentes. Então, não dá para você pôr na caixinha. Todo profeta tem que ser assim. Não, irmãos, não. Você vê a multiforme sabedoria de Deus se manifestando através dos dons na vida das pessoas de maneiras tão diferentes, tão especiais, né? O incidente de Ágabo resultou na ação eficaz pela igreja ao enfrentar uma situação de desafio quando houve a fome na Judéia. É considerado um teste válido sobre a função profética. Por quê? Ele profetizou que haveria fome e houve fome, né? Agora ele profetiza, como outros já estavam profetizando, que Paulo seria preso. Então nós podemos entender que Ágabo era um profeta de ofício. É para o aperfeiçoamento e não diversão, para aumentar e fortalecer o corpo, seja localmente ou além. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a profecia pessoal. Todo mundo aí já recebeu profecia pessoal, né? Quem não? Profecias que vieram de Deus e profecias que não vieram de Deus. Eu tenho algumas experiências das que não vieram de Deus, mas também tenho boas experiências das que vieram de Deus. Olha só. A Bíblia permite a profecia pessoal. Natã trouxe uma palavra confrontadora de Deus a Davi, 2 Samuel 12, 13. Isaías previu a morte de Ezequias, em Isaías 38, 1. E nesse texto, Ágabo disse a Paulo que ele enfrentaria problemas em Jerusalém. Então, nós vemos na Bíblia profecias pessoais, irmãos. Nós não podemos rejeitar, não podemos negar e falar assim, Deus não fala dessa maneira, gente. Deus não usa ninguém para falar de um problema seu, pessoal, de uma situação que você está vivendo. Não, nós não podemos falar isso, porque na Bíblia tem registros de Deus usando pessoas para falar dessa forma. Profecia pessoal se refere a uma palavra que o Espírito Santo pode sugerir que uma pessoa diga a outra, no tocante a assuntos pessoais. Muitos sentem muitas reservas sobre essa operação e o dom de profecia, pois algumas vezes há certo abuso. Palavras verdadeiras podem ser usadas para manipular os outros ou podem ser aplicadas sem sabedoria ou precipitadamente. Essa passagem revela garantias contra os usos abusivos da profecia pessoal, permitindo-nos implementar essa prática bíblica. Em primeiro lugar, normalmente a palavra não será nova à mente da pessoa a quem se fala, mas confirmará algo com que Deus já está lidando. Irmãos, você que tem relacionamento com Jesus, que se relaciona com o Espírito Santo, Deus não é muito... Olha, eu não acredito que Deus vai falar uma coisa para você que seja nova. Ele virá confirmando isso que ele já está falando no seu coração. Várias vezes em que Deus usou alguém para falar comigo em profecia, trazendo uma profecia pessoal, Deus falou comigo antes, vou falar com você hoje, vou falar com você naquele culto. E aí o meu coração já se prepara. Foram raras as vezes que Deus falou comigo em profecia sem ter me avisado. Raras vezes. Então, normalmente, essa palavra profética, ela vem confirmando algo que Deus já está tratando e lidando com você. De Atos 20, do 22 ao 24, sabemos que Paulo já estava sensível ao assunto que Ágabo levantou. Em segundo lugar, o caráter da pessoa que traz a palavra deveria ser levado em consideração. A credibilidade de Ágabo não está relacionada com sua reivindicação de ter uma palavra,
mas ao registro de que ele era um homem de Deus, confiável, sendo usado no exercício desse dom. Então, Ágabo não tinha interesse nenhum em trazer aquela profecia para Paulo. Ele não queria provar nada para ninguém, que ele era de Deus, que aquilo que ele estava falando era verdade. Deus confirmou no coração de Paulo, porque outros profetas já estavam sendo usados para falar acerca disso. Eu estou falando disso desde o capítulo 20, que Deus já estava levantando outras pessoas para falar a mesma coisa. E você, se você conhece o caráter do profeta, isso vai trazer também a você uma confiabilidade acerca daquela palavra que ele está trazendo para você, não é? Porque você sabe que é uma pessoa íntegra, uma pessoa leal, uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa comprometida. Se você não conhece o caráter da pessoa, você deve guardar a palavra no seu coração, como Maria fez, né? A Maria, mãe de Jesus, recebeu a palavra dos magos, recebeu a palavra quando foi apresentar Jesus lá no templo. O que ela fazia? Ela simplesmente guardava aquelas palavras no coração. Você deve guardar no seu coração e deve orar. Senhor, isso veio do seu coração? O Senhor não tinha falado desse assunto comigo nenhuma vez. Então me mostra. Se isso foi palavra do homem, Senhor, está repreendido em nome de Jesus, eu não aceito sobre a minha vida. Se foi fantasia, eu não aceito. Mas se veio do seu coração, eu tomo posse. E ore por isso. Semeie oração em cima dessa palavra. Porque Deus vai trazer confirmação. Irmãos, não há por que a gente ficar confuso nas coisas de Deus. Se nós apresentarmos tudo em oração ao Senhor. Se nós colocarmos tudo diante dele em oração. Tá bom? Em terceiro lugar, lembre-se de que a profecia ou a palavra não deve ser considerada controladora. Em outras palavras, tais profecias nunca devem ser encaradas como dominando o livre-arbítrio de alguém. A vida cristã nunca deve ser um ritual governada por augúrios ou conselhos de gurus. Então, a palavra profética, irmãs, como eu falei logo no início da live, ela não tem poder de decisão. Você ouve a palavra, você recebe, você deve orar. E se aquilo Deus confirmar no seu coração, que aquilo veio do coração dele, você deve cumprir. Se não, você deve continuar orando e deixar Deus trabalhar. E nem se permitir ser controlado, irmãos, por uma palavra profética. Né? Tem gente que usa uma palavra profética para manipular pessoas, e infelizmente isso é verdade. Paulo não mudou seus planos devido à profecia de Ágabo, ou devido ao estímulo de outros. Ele recebeu graciosamente a palavra, mas mesmo assim continuou com seus planos. Estou passando aí muito do meu tempo. Em quarto lugar, toda profecia é em parte. 1 Coríntios 13, 9 diz o quê? Que nós, por enquanto, conhecemos, tudo que nós conhecemos, conhecemos em parte. Nada nós conhecemos ainda por completo. O que significa que, por mais verdade que essa parte possa mostrar, ela não traz o quadro completo. A palavra de Ágabo era verdadeira e Paulo foi preso em Jerusalém. Mas isso no final também ocasionou a oportunidade de um ministério em Roma. Ele só tinha uma palavra de que ele seria preso. Mas ele não sabia o que mais aconteceria com essa prisão, o que mais Deus faria, o que mais Deus ia promover através dessa prisão. Né? Depois Deus vai revelando para ele, né? Lá que eu já falei aqui no capítulo 22, nós vamos ainda falar disso. Jesus aparece para ele e fala que é importante que ele vá, porque Deus tem muitas almas lá. Mas nesse primeiro momento, quando o profeta Ágabo está sendo usado por Deus, ele só tem essa palavra, de que ele vai ser preso. Então, a profecia também é em parte, né? Nós não conhecemos tudo, por isso devemos permanecer orando. Por fim, ao levar uma palavra em consideração, devemos considerar a palavra da mesma maneira que Maria fez com o relato, né, do pastor, lá em Lucas 2,19. Nunca se exige uma resposta precipitada, simplesmente espere em Deus. Então, devemos seguir adiante confiando em Deus como fez Ezequias. Lembra? Quando ele recebeu uma palavra de que ele morreria, o que ele fez? Ele esperou em Deus, ele clamou. Ele não ficou apático diante daquela mensagem. E era Isaías, gente, um profeta bem reconhecido, né? Que trouxe aquela palavra que era para ele arrumar a casa dele porque ele iria morrer. O que ele fez? O texto diz que ele estava deitado na cama, ele virou para a parede, orou e clamou a Deus. Falou, Senhor, muda essa sentença. Se arrependeu, me dá mais uma oportunidade. Deus ouviu.
Então, nunca se exige uma resposta precipitada, simplesmente espere em Deus. Então, devemos seguir adiante confiando em Deus como fez Ezequias. Tinham-lhe dito que logo morreria, mas ele orou ao invés de render-se à profecia, e sua vida teve a duração que deveria, não sendo encurtada por sua enfermidade. Às vezes, a profecia pessoal não é arriscada se for mantida com base na Bíblia, mas de forma alguma deve tornar-se uma maneira de planejarmos ou direcionarmos nossas vidas. Então, você deve receber a palavra profética, orar. Se o Espírito Santo naquele momento não testificou no seu coração aquela palavra, se Deus já não tinha falado com você sobre esse assunto, você deve orar. E se é uma palavra, uma sentença, né, uma palavra de exortação, e aquilo não é real, porque você não se vê naquela condição, você deve orar. Você deve perguntar, Espírito Santo, por que eu recebi essa palavra? Sendo que eu não identifico isso na minha vida. Misericórdia, Senhor, se há alguma coisa que eu não percebi, me perdoa, me mostra, traz à luz. Mas se essa palavra não veio do Senhor, eu não recebo sobre a minha vida. Eu rejeito ela em nome de Jesus e repreendo os seus efeitos da minha vida. Irmãos, é uma questão de relacionamento com o Senhor. Você não deve ficar bravo com o profeta, você não deve ficar com raiva dele, nem ficar julgando, nem ficar falando mal dele. Você deve perdoá-lo. Porque você não tem que ficar amarrado, nem amarrado com ninguém, nem intrigado ou chateado com ninguém. Você é livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é por causa de uma palavra humana, carnal, ou até inspirada pelo maligno, que você vai perder a tua paz. Então, ore, perdoe essa pessoa, libere essa pessoa e siga a sua vida com Jesus. Né? Siga no seu relacionamento com o Senhor, porque Jesus é bom o tempo todo. Bom dia aí, o pessoal que está entrando. Bom dia, Rosane, paz do Senhor, quanto tempo. Queridos, eu vou encerrar essa live agora, já gastei muito tempo, né? Era para ter durado 30, 35 minutos, já estou aí quase 50 minutos. Eu quero orar por você antes de encerrar, mas quero deixar os meus recadinhos aqui, né? Que todas as lives ficam salvas aqui no meu perfil. Se você quiser ouvir de novo, se quiser compartilhar, pode compartilhar. Elas ficam salvas também lá no meu canal no YouTube, que chama Chave Mestra. As lives estão sendo colocadas lá, você pode também compartilhar. Não esquece de se inscrever no meu canal lá no YouTube. Eu preciso de inscritos. Não esquece de curtir os vídeos quando eu publico aqui, né? Curte, compartilha, comenta, tudo isso aí. O Instagram entende que o material foi bom, que as pessoas gostaram, né? E eu quero orar por você, né? Nós estamos aí na Ramá com uma empreitada aí de recolher alimentos, recolher roupas, para enviar lá para o sul. Hoje já vai sair um caminhão que vai levar. Nós temos também o projeto de algumas coisas que vão de avião. Então, se você tiver alguma coisa quiser trazer, pode trazer aqui na Ramá. Roupas, se você puder encaixotar essas roupas, coloca na caixa roupas de homens, roupas de mulheres, roupa de criança, roupa de cama. Se quiser trazer alimento não perecível, você pode trazer também água, né? Tá sendo feito um trabalho grande aqui na Ramá para poder enviar todo esse material, tá bom? Nós temos culto esse final de semana, hoje à noite tem reunião de oração, tem Royal Kids, e domingo nós temos o culto, 8h30, Escola Bíblica, e às 10 horas o nosso culto da família. Eu quero orar por você nessa hora, e obrigada por ter ficado comigo até agora, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos, as minhas irmãs, Senhor, que estão assistindo essa live, as que vão assistir depois, Pai. Por onde quer que essa palavra for, Senhor, que o Teu nome seja honrado, seja glorificado, seja exaltado, Senhor. Que essa palavra não volte vazia, que o Senhor traga o alinhamento necessário sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Paizinho, nós somos a Tua igreja, nós precisamos ter conhecimento das verdades da Tua palavra e saber aplicar esse conhecimento, Senhor. Em nome de Jesus, ministra o coração dos teus filhos, das tuas filhas. Traz o alinhamento, Senhor, para aqueles que têm um chamado de ofício como profeta.
Pai querido, alinha eles, ilumina a mente deles, traz a sabedoria, o conhecimento, o comprometimento contigo, Senhor. E também abençoa a tua igreja que é profética, que é cheia do Espírito Santo, que é usada pelos teus dons, que dia após dia os seus filhos possam ser mais usados para a glória do teu nome e que a tua igreja seja habilitada e capacitada a usar os dons com graça, com sabedoria, Pai, e com equilíbrio e com unção, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Bom final de semana, feliz Dia das Mães para todas as mamães aí, né? Domingo é nosso dia, que o Senhor abençoe essas mulheres, essas mamães, né? Com muita graça, com muita sabedoria e muita unção, em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Bom dia para vocês. A paz. Meu Deus, eu tô fazendo a live separada aqui.